O carnaval brasileiro não se fragmentou por acaso. As formas que essa festa assumiu em cada região do país são resultado direto da história, da economia, da presença ou ausência do Estado, das heranças culturais e das disputas sociais locais. No norte do Brasil, especialmente na região amazônica, o carnaval não seguiu o modelo europeu nem urbano industrial do Sudeste. Desde o período colonial, a presença do Estado português foi mais frágil nesta região. Diferente de muitos lugares, a população indígena permaneceu numerosa, e muitas tradições locais nunca foram completamente substituídas. O contato entre culturas indígenas, africanas e portuguesas gerou uma forma própria de celebração popular, profundamente ligada à oralidade, ao teatro, ao ritmo e ao mito. É nesse contexto que surge o boi-bumbá, ainda no século XVIII. Os autos populares portugueses, trazidos para o Brasil, eram encenações teatrais simples, apresentadas em praças e vilas. Muitas dessas histórias tinham personagens fixos, música e humor, e frequentemente envolviam um boi, animal central na economia agrária europeia, que morria e depois ressuscitava, simbolizando prosperidade e renovação. Ao chegar à Amazônia, essa narrativa foi profundamente transformada. Para os povos indígenas da região, os ciclos da natureza, nascimento, morte e renascimento, sempre foram fundamentais. O boi passou a representar esses ciclos, misturando o simbolismo europeu com cosmologias indígenas. Já a presença africana não alterou a história básica do boi, mas transformou radicalmente a forma como ela passou a ser vivida. Os ritmos percussivos, o canto responsorial, a centralidade do corpo, da dança e da participação coletiva deram ao boi-bumbá um caráter ritual que ia além do teatro europeu. A música deixou de ser apenas acompanhamento e passou a conduzir a narrativa. O público deixou de ser espectador passivo e tornou-se parte da celebração. Assim, a história do boi, sua morte e ressurreição, deixou de ser apenas moral ou religiosa. Tornou-se uma narrativa sobre fertilidade, colheita, continuidade e identidade comunitária. No Amazonas, especialmente em Parintins, essa tradição se fortaleceu no início do século XX. A festa passou a envolver bairros inteiros e famílias, organizadas em torno de dois grupos rivais. Assim surgiram o boi garantido, associado à cor vermelha e à ideia de tradição e fidelidade, e o boi caprichoso, associado à cor azul e à criatividade estética. A partir da década de 1960, o Festival de Parintins passou a ter regras, jurados e critérios técnicos. Cada boi apresenta enredos, músicas próprias, alegorias gigantes e personagens mitológicos que exaltam a cultura amazônica. O boi-bumbá é europeu na narrativa, indígena no simbolismo da natureza e africano na pulsação do ritual. No norte, o carnaval não é apenas festa, é mito encenado, é história cantada e a identidade regional afirmada. No Nordeste, o carnaval nasceu do confronto direto pelo espaço urbano. Em Pernambuco, no final do século XIX, Recife vivia disputas intensas nas ruas. Bandas militares desfilavam em eventos oficiais como forma de marcar a presença do Estado e impor ordem. Grupos populares passaram a acompanhar essas bandas de maneira irreverente, provocando, dançando e ocupando o espaço público. Essa disputa simbólica deu origem ao frevo. Seu ritmo acelerado deriva diretamente das marchas militares. Já a dança nasceu como resposta popular, movimentos rápidos, quase combativos, inspirados na capoeira, usados para abrir caminho na multidão e enfrentar grupos rivais. Em uma cidade marcada por repressão policial e criminalização da cultura popular, o corpo precisava ser ágil, defensivo e coletivo. O frevo é literalmente uma dança de confronto urbano. Já o maracatu tem origem ainda mais antiga. Ele surge no período escravista, ligado às coroações simbólicas de reis do Congo, autorizadas pela igreja como forma de controle social. Nessas cerimônias, populações negras mantinham vivas suas hierarquias, memórias políticas e religiosidade, mesmo sob vigilância constante. O que era tolerado como folclore funcionava na prática como espaço de preservação cultural e resistência simbólica. Na Bahia, o carnaval seguiu outro caminho. Salvador sempre teve forte presença africana e religiosidade de rua. Em 1950, a criação do trio elétrico por Dodô e Osmar transformou a festa. O carnaval baiano tornou-se um deslocamento constante, multidão e movimento, música amplificada e ocupação total da cidade. Em uma região historicamente marcada por conflitos, repressões e guerras internas do litoral ao sertão, o carnaval nordestino permaneceu menos domesticado, consolidou-se como espaço de afirmação popular e mais ligado à rua, ao corpo e à resistência cultural.
No sul e no centro-oeste, o carnaval se desenvolveu de forma mais tardia. Essas regiões tiveram processos de colonização diferentes, forte imigração europeia nos séculos 19 e 20 e menor tradição de festas populares urbanas ligadas à escravidão. Por isso, o carnaval chegou mais por influência externa, adaptando modelos do Sudeste ou criando festas locais mais discretas. Em muitos casos, concentrou-se em clubes, bailes fechados ou eventos pontuais. Aqui, o carnaval reflete uma história de adaptação cultural. Por fim, o Sudeste. Especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, o carnaval se tornou o rosto mais conhecido do Brasil no mundo, mas isso não aconteceu de forma espontânea. No início do século XX, o Rio de Janeiro era a capital da República. Era ali que o Estado estava mais presente, e onde o controle sobre a vida urbana era mais intenso. O carnaval popular crescia nas ruas, mas incomodava a elite política e intelectual. O samba, ligado às populações negras e pobres, era perseguido. Sambistas foram presos, rodas de samba dispersas e instrumentos apreendidos. Para sobreviver, os grupos de samba começaram a se organizar de forma mais estruturada, ligados a bairros e comunidades. É nesse contexto que surgem as primeiras escolas de samba, como a Deixa Falar, no bairro do Estácio. Por volta da década de 1920, o termo escola indicava um espaço de aprendizado coletivo. Ali se ensinava samba, canto, desfile e organização. Nos primeiros anos não existia um local fixo para os desfiles. As escolas percorriam ruas do centro do Rio, especialmente a Praça 11, região conhecida como Pequena África, onde viviam muitos descendentes de africanos escravizados. Ali, o carnaval era popular, caótico e profundamente comunitário. Com o crescimento da festa, o poder público passou a intervir. A partir das décadas de 1930 e 1940, especialmente durante o governo de Getúlio Vargas, o carnaval foi incorporado ao projeto de identidade nacional. Surgiram regras, julgamentos, enredos históricos e competições oficiais. Os desfiles passaram a acontecer em locais definidos, como a Avenida Presidente Vargas e, posteriormente, a Avenida Marquês de Sapucaí. É importante lembrar que o processo foi mais profundo. Tratou-se de uma domesticação simbólica e ideológica do carnaval. A partir das décadas de 1930 e 1940, o poder público passou a incentivar e, em muitos momentos, pressionar as escolas de samba a adotarem enredos ligados a heróis nacionais, datas cívicas e narrativas que exaltassem a unidade do país, celebrando o passado colonial, o progresso e a ideia de nação harmônica, muitas vezes silenciando conflitos, desigualdades e violências históricas. O samba, antes expressado livre da experiência negra, urbana e marginalizada, foi enquadrado como ferramenta de construção da identidade nacional. As escolas deixaram de ser perseguidas, mas passaram a desfilar dentro de um roteiro aceitável. Esse modelo começou a se desgastar a partir da segunda metade do século XX. Com o enfraquecimento do controle estatal direto e a transformação das escolas em grandes organizações culturais, os enredos passaram gradualmente a se libertar da obrigação de contar apenas a história oficial. As escolas retomaram a autonomia criativa. O carnaval espetáculo continuou existindo, mas dentro dele reapareceu a tensão original entre controle e expressão popular. A Sapucaí foi oficialmente inaugurada em 1984, durante o governo de Leonel Brizola. O sambódromo foi projetado por Oscar Niemeyer para cumprir um objetivo claro: transformar o desfile em espetáculo permanente, organizado e televisivo. Paralelamente aos desfiles oficiais, os blocos de rua sempre existiram, antes marginalizados e vistos como desordem. Eles mantiveram viva a tradição do carnaval espontâneo, gratuito e popular. A partir do final do século XX e início do século XXI, os blocos de rua voltaram a ganhar força em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje no Sudeste convivem dois carnavais: o carnaval espetáculo, organizado, competitivo e controlado, e o carnaval de rua, espontâneo, coletivo e imprevisível. Essa coexistência revela a própria história da região, entre controle do Estado e resistência popular. Se você quiser entender como esse processo começou e por que o samba foi perseguido, isso está explicado em detalhes no vídeo sobre a origem do carnaval no Brasil, que aparece no card acima. Se esse tipo de história te ajuda a entender o Brasil para além das aparências, curtir o vídeo e se inscrever no canal ajuda muito a manter esse conteúdo vivo.